eu quero falar com você a respeito de não aceite vitórias pela metade. Não aceite vitórias parciais. Deus tem vitória completa para você. Não aceite apenas parte da bênção. Deus tem bênção completa para a sua vida. Isso é, na vida pessoal, na sua vida pessoal. Ninguém aqui atingiu a vitória completa ainda. Fala assim comigo: estou perseguindo a vitória completa. Na vida pessoal, na vida familiar. Não aceite. Eu vou usar algumas expressões aqui, mas pode acreditar, eu sei daquilo que você está passando. Não é? Se é uma coisa que nós entendemos bem, é das batalhas que as pessoas enfrentam. Então, não aceite na vida familiar um casamento mais ou menos. Não aceite na sua vida familiar uma família mais ou menos em paz. Uma família mais ou menos com vitória. Uma família mais ou menos legal. Não aceite isso não. Deus tem vitória completa para você. Deus tem prosperidade, Deus tem paz completa para você. Se você não chegou lá ainda, continue perseguindo, porque Deus tem vitória completa para você. A mesma coisa ministerialmente. Se você é líder de célula, se você está trabalhando num departamento, se você está aqui, não é, como os nossos músicos aqui abençoados, se você é um pastor, um obreiro, um diácono, não aceite um ministério mais ou menos, ou vitórias mais ou menos no seu ministério. Deus tem vitória completa na sua vida, em nome de Jesus. Fala assim comigo: não, eu já tenho, eu estou correndo atrás do sim. O mais ou menos eu já tenho. Eu estou correndo atrás da bênção completa. Vocês vão se lembrar comigo, antes da gente abrir a palavra de Deus, vocês vão se lembrar comigo, quando Jesus curou um dos cegos. Foram 3 pessoas deficientes visuais que Jesus curou ao longo do seu ministério. 3 pessoas, a Bíblia fala. Eu acredito que ele curou muito mais, mas 3 estão descritos aqui porque são as lições que nós precisamos aprender. Você lembra que um deles Jesus orou por ele, não é? Pôs a mão nos olhos dele, orou e perguntou para ele assim: você está vendo alguma coisa? Vês alguma coisa? E ele pegou, olhou, aí ele falou assim: eu vejo as pessoas como árvores. Quer dizer, ele era uma pessoa que já tinha tido visão antes, não é? Perdeu a visão ao longo da vida. Aí ele falou: eu vejo como árvores que andam, quer dizer, visão distorcida. Meia bênção. Bênção incompleta. Jesus deixou ele daquele jeito. Jesus falou: não, já está bom, né? Para quem não via nada, vê um pouco, já está bom. Não, Jesus não fez isso. Jesus tocou a segunda vez.
E aí a Bíblia diz que quando Jesus perguntou para ele: vês alguma coisa de novo? Ele falou que eu vejo tudo, a visão ficou limpa. Então Deus tem bênção completa para você. Quem vai continuar atrás da bênção completa? Eu vou também. Não cheguei lá não. Estou correndo atrás das bênçãos. Amém? É isso aí. Então, Isaías, capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ainda é tempo de buscar a Deus. Ainda é tempo. Vai acontecer sim o momento em que a igreja vai ser arrebatada. Quem aqui vai ser arrebatado junto com a igreja? Eu vou. Não quero nem olhar para trás. Deus me livre de olhar para trás. O dia que a trombeta falar assim: pai, eu estou lá na frente, você pode ter certeza, né? Então, mas a Bíblia ainda nos adverte: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É tempo ainda. Busque a Deus, invoque o Senhor. Invoque o nome do Senhor. O que é isso, bispo? É invocar o nome do Senhor. É falar assim, ó: ó Senhor Jesus Cristo. Vamos falar? 1, 2, 3 e... Isso é invocar o nome do Senhor. Invoque. Invoque o nome do Senhor na sua casa, na sua família, no trânsito, no seu trabalho. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Agora olha o versículo 8 e o 9. Olha que coisa mais linda aí. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus tem coisa muito maior para nós. Deus tem pensamentos a seu respeito, e muito maiores do que aquilo que você consegue perceber. Quem aqui acha que tem vitórias? Levanta a mão, sinceramente. Mesmo que sejam poucas vitórias. Quem acha que tem vitórias? Eu tenho. Olha aqui para mim. Deus tem muito mais vitória para você, e muito maiores, em nome de Jesus. Muito maiores. Isaías também diz: eu é que sei que pensamentos tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal. Oh, aleluia, glória a Deus. 2 Reis, capítulo 13. Vai lá para 2 Reis. Vem o livro de Samuel, se você achar aí, olha. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13, começando no versículo 14. Fala de um rei. Um rei que conhecia a palavra. Um rei que levava a vida como a maioria de nós. Estava com dificuldades. Estava enfrentando problemas
políticos, problemas sociais, quem sabe uma situação, acho que como essa pandemia, eu não sei, gente, mas alguma situação difícil por aí. Ele era um rei que conhecia a Deus, conhecia e respeitava o profeta Eliseu. Ele conhecia e respeitava o profeta Eliseu. E como eu falei para você, como eu dei uma base para esta palavra hoje, de que Deus tem vitória completa para você, nós vamos ver o que aconteceu com este rei. Qual foram as orientações que o profeta deu a este rei? E quais os resultados que este rei teve das orientações que o profeta lhe deu? Então vamos lá. Versículo 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo e chorou sobre ele, dizendo: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, não é? Falou aquele rei chorando, um rei ali na frente do profeta, o profeta acamado, e o rei ali chorando. Vamos imaginar que o rei chegou ali paramentado, com a sua veste real, deixou os seguidores lá fora da casa do profeta, entrou, mas todo rei tinha as suas armas. Espada estava com ele, arco e flecha estavam com este rei, e ele, para chegar perto da cama do profeta, ele pegou e deixou o arco e a flecha encostado num canto. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, versículo 15, na sua Bíblia aí: toma o arco e flecha na mão. E o rei tomou o arco e flecha na mão. Se você quer ter vitórias completas na sua vida, não se esqueça de que você tem armas espirituais para lutar. Não se esqueça disso. Num momento de tensão, num momento de pressão, num momento de crise, é muito comum que eu e você, que a gente pegue as nossas armas espirituais e coloque num cantinho e esqueça dessas armas espirituais. É comum. É comum que a gente perca forças, inclusive para segurar estas armas espirituais. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não está te dando armas espirituais agora. Não é isso. Não foi isso que Eliseu falou para Jeoás. Jeoás já tinha as armas dele. Deus já te deu armas espirituais há muito tempo, meu irmão. Há muito tempo, minha irmã. Está escrito lá em Efésios que a gente deve usar a armadura que Deus usa. É a armadura de Deus, está à sua disposição. Ele já te deu. A única coisa que o profeta Eliseu está falando aqui para o rei Jeoás é: lembre-se das suas armas espirituais. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. Se lembre que você tem armas que pode usar. O que a gente chama de armas espirituais? Estamos pregando aqui todo domingo falando sobre isso. Arma espiritual,
palavra de Deus. O que é a espada do Espírito? Palavra de Deus. Mas palavra de Deus, olha aqui, ó, declarada. É isso que é a arma. Palavra de Deus sem declaração, sem você usar a palavra, sem você falar, é como a arma de Jeoás encostada no canto. É isso. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Você já tem as armas. Então use as armas. Declare a palavra. Fale a palavra. Leia a palavra. Quem aqui, me perdoe, os irmãos que me assistem em casa também, quem é que está aproveitando esse momento de pandemia, de isolamento social para ler a Bíblia? Por favor, levanta a sua mão. Quem dá? Para ler a Bíblia. A Bíblia nunca foi tão atual quanto está sendo agora. O que o profeta Eliseu está falando para Jeoás é: Jeoás, você tem armas, então não coloque as suas armas num canto, Jeoás. Pega a arma na mão, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, declarada. Você quer ver o que nós lemos em Isaías? Volta lá para Isaías capítulo 55, deixa alguma coisa marcando aí, o livro de 2 Reis 13, Isaías 55, volta lá, vamos ver o que diz a palavra de Deus em Isaías 55. Agora olha aí o versículo 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, e a fecundem, e a façam brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come. Olha o versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Jesus Cristo falou o seguinte: quando você entrar numa casa, palavra de Jesus para os discípulos, mandou os discípulos pregarem. Aí quando eles foram, Jesus falou para eles assim: quando você entrar numa casa, diga logo de cara assim, que a paz do Senhor esteja nessa casa. Se ali tiver um filho da paz, a paz vai pousar sobre ele. Se não tiver um filho da paz, a paz vai voltar para o seu coração. Quem crê nas palavras de Jesus, então levanta a sua mão, fecha os seus olhos agora, lembra da sua casa. Lembrou da sua casa? Agora diga bem alto, que a paz do Senhor esteja nesta casa. Aí você diz para mim assim: ô bispa, mas isso são só palavras. Não são só palavras. Eu estou repetindo o que a Bíblia diz. E a Bíblia me diz que a palavra de Deus não volta vazia. Então haverá paz na sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estas são as armas. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, isso aqui tem que estar na sua mente, isso aqui tem que estar na sua boca, isso aqui tem que ser declarado na sua boca, na sua mente. Somente no criado mudo, né? Aberto lá no Salmo 91, no criado mudo, não vai funcionar. Quando você colocar hoje
hoje a sua Bíblia lá na estante, lá no console, lá onde você coloca, lá na sua casa, lembra da espada do Jeoás no cantinho da casa do profeta. Não funciona assim. Mas se no meio da crise, você se apega a essa palavra e começa a declarar essa palavra, ela é a espada do Espírito na sua mão. Ela vai te levar a uma vitória completa. Vamos voltar lá para 2 Reis, para a nossa história. Jeoás, pega a sua arma, Jeoás. Jeoás, você está esquecendo que eu já te paramentei. Jeoás, você está esquecendo que eu já enviei a palavra. Nós cantávamos uma música, eu gostava muito dessa música, agora eu nem sei mais como ela é, sabe, ela é tão antiga que eu nem sei mais como ela é. Eu só sei que tem uma frase que diz assim, ó, que a palavra de vitória já foi liberada a nós. A palavra de vitória já foi liberada, já foi dada na cruz do Calvário. O bispo Paulo Júnior traduziu, né? O grito já foi dado na cruz, está consumado. Nós temos a vitória, você pode ter vitória completa. Bom, pega a sua arma, Jeoás, não deixa aí no canto não, Jeoás. Versículo 16 do capítulo 13 de 2 Reis. Disse ao rei de Israel, retesa o arco, e ele assim o fez. Então Eliseu colocou a sua mão sobre a mão do profeta. Eliseu, que era o profeta, colocou a sua mão sobre a mão do rei. Deixa eu te falar uma coisa que eu entendo aqui. As mãos do rei eram muito mais fortes que as mãos do profeta. O rei estava na força da sua juventude. O rei não estava doente. Não estava doente, estava na força da sua juventude, não é? Era guerreiro, era emotivo, emoções. O profeta já era idoso, o profeta já não tinha força física, estava acamado. No entanto, diante de Deus, a autoridade espiritual do profeta era observada. Por isso a mão sobre a mão do rei. No mundo espiritual, cobertura espiritual tem valor. Não é importante a força física ou a possibilidade, porque você vai dizer, poxa, mas o rei na sua força, na sua juventude, tinha possibilidade de ir muito mais adiante do que o profeta, que já era idoso. Verdade, você está coberto de razão, mas diante de Deus, um não vai sem o outro. Hierarquia de Deus não é para tolir ninguém, não é para tolir ministério, força ministerial. A hierarquia de Deus é para cobrir diante de Deus e diante dos principados e potestades. É para isso que é cobertura espiritual. Muita coisa não sabemos, não. Não adianta você querer trazer situações e às vezes perguntar para a gente que é cobertura espiritual, o que eu faço? Muita coisa não sabemos, mas nós conhecemos o caminho de estar de joelhos diante de Deus, orando para que você vá muito adiante daquilo que você tem alcançado.
muito adiante. E queremos isso em nome de Jesus. Que você tenha vitórias completas na sua vida. Que você vá muito adiante daquilo que você tem alcançado. Portanto, submeta-se. Submeta-se. Se submeter não é fácil, não. Quem aqui foi criança? Todo mundo, né? Ninguém é ET. Todo mundo foi criança, né? Gente, é fácil obedecer? Não é. É difícil para a criança entender alguns conceitos do não. É difícil, eles testam o não. Quem aqui foi adolescente? Todo mundo, ninguém é ET. Você não lembra, mas você foi adolescente. Deu muito trabalho. Quando pai e mãe tenta falar um não para adolescente, o adolescente fala assim, ó, pirou, né? Tá, como é que é? Patinando na maionese. Por quê? Porque eles estão na força da juventude, na força interior, na força da saúde, como aquele rei. Ele era um rei jovem, ele tinha toda a possibilidade, e você que é jovem no ministério, você que é jovem na família, você que está aqui é jovem espiritualmente, você tem toda a possibilidade, mas respeita a hierarquia de Deus, porque isso diante de Deus tem valor. E é exatamente para que você não tenha que bater a cabeça, que a hierarquia de Deus vem e coloca a mão sobre você. Glória a Deus. Quem quer ter vitória completa? Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus. Colocou a sua mão sobre a mão do rei. Tenha na cabeça que é um profeta já idoso e um rei na sua força de juventude. No entanto, diante de Deus, um não vai sem o outro. Retesa o arco, pôs a mão sobre a mão do rei. Versículo 17, abre a janela para o oriente, e o rei abriu. Oh, querido irmão, abre a janela para o oriente. Tudo o que entra na sua cabeça, passa pelos seus sentidos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. A gente pode chamar esses sentidos de janela da alma? Quem aqui já ouviu alguma poesia, alguma música dizendo que os olhos são janela da alma? Você já ouviu isso? A gente pode tentar até enganar, não é? Mas os olhos falam muito, não falam? Falam muito. Abre a janela para o lado do oriente. Quase todas as vezes que a palavra de Deus fala sobre janelas, a palavra de Deus está falando sobre voltar a sua atenção, voltar o seu olhar. Daniel orava 3 vezes ao dia na Babilônia, e na sua casa as suas janelas eram voltadas para Jerusalém, na direção de Jerusalém. Aqui, quando ele diz, abre a janela em direção ao oriente, ele estava falando, abre a janela em direção ao nascente do sol. Era isso. Em outras palavras, abre a janela em direção à luz. Você sabe que por que algumas pessoas não têm vitórias
nem parciais, porque a janela está fechada, não tem visão. Não adianta tirar flecha numa janela fechada, sem visão, sem orientação, sem luz. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas eu já me senti assim, orando num quarto fechado, como se eu estivesse jogando as minhas flechas só dentro do quarto, com a janela fechada. Já sentiu assim? Às vezes a gente sente assim. É preciso luz, é preciso orientação, é preciso definir o que você quer. O que você quer? Qual é a vitória que você quer? Atrás do que você está correndo? Qual é o milagre que você quer? Jesus Cristo chegou para o cego e perguntou para ele assim: o que você quer que eu te faça? E a gente fala assim: meu Deus, que pergunta, o homem é cego, está clamando por Jesus. Sim, Deus quer ouvir o que você quer. Eu quero, Senhor, que o Senhor abra essa porta. Eu quero que o Senhor me ajude neste milagre. Eu preciso disso, seja objetivo. Eu quero vencer. Você quer vencer o quê? O que está na sua frente que você precisa vencer? O que você quer alcançar? Tem muitas pessoas que não têm vitória. Não tem vitória pessoalmente, porque não definiu o que quer. Não definiu o que quer e está jogando flecha para todo lado. Não tem a janela aberta. Abra a sua janela. Se você não tem uma definição daquilo que você quer, eu vou te convidar agora, feche os seus olhos, as janelas naturais, feche os seus olhos agora, vamos fazer uma oração, diga assim comigo: Senhor Jesus, me ajuda a definir o que o Senhor tem para mim, e aquilo que eu quero, eu apresento diante de Ti. É isso. Abra suas janelas, meu irmão. Quando a gente tem as janelas abertas, a gente vê o horizonte. A gente tem clareza. Entra luz de Deus na sua profissão. Não aceite meias vitórias. Deus tem vitória completa para você. No seu ministério, não aceite meias vitórias. Deus tem vitória completa para você. Na sua família, não aceite meias vitórias. Abre a janela, em nome de Jesus. Deus tem vitória completa para você. Abra as janelas, atira a flecha, e ele atirou, flecha da vitória contra os Círios, palavra profética declarada. Atirou uma, atirou duas, atirou três. Versículo 18, perdão. Disse ainda ao rei de Israel: toma as flechas, e ele a tomou. Então disse ao rei: atira contra a terra. E ele feriu a terra apenas 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus ficou muito indignado contra ele. E disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido a terra. Então feririas os Círios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os Círios. Era uma batalha, não era? O rei estava buscando
orientação, direção de Deus, cobertura de Deus, para ir à batalha, para vencer aquele problema, aquela batalha. Aí o profeta virou para o rei e falou assim: atira para cima, flecha da vitória. Declaração profética, oração. Aí virou para o rei e falou assim: agora fere a terra. Oh, meu irmão, eu queria tanto poder transmitir para você o que eu sinto em relação a isso. Existe o declarar profeticamente, e você tem que fazer, você tem que orar, tem que usar a palavra, você tem que usar as armas do Espírito, você tem que ir adiante, mas fala assim comigo: existe também, fala direitinho aí, vai lá, 1, 2, 3, e existe também o ferir a terra. O que é isso? É a sua responsabilidade. Para ter uma família abençoada, tem responsabilidades de mulher e de homem. Família abençoada não acontece, não cai do céu só pela oração. A oração pode ser até 60% do caminho andado, mas tem os 40% que é ferir a terra, que é a sua responsabilidade como homem, a sua responsabilidade como mulher. Para ter família abençoada, quem é mãe aí, olha, quem é mãe, levanta a mão, mãe, avó, existe a nossa responsabilidade de mães e avós. Quem é pai, levanta a mão os pais, aí pai, avô. Para ter família abençoada tem que ter a responsabilidade dos pais, do homem, dentro de casa. Viver a vida comum do lar, orientar a família, colocar limites, trazer a comida para dentro de casa. Não dá para fugir destas coisas. Não é só atirar a flecha para cima, orar, não. É fazer, é agir, é se responsabilizar, é ferir a terra. Para ter vida financeira boa, eu tenho que ferir a terra. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter a responsabilidade. E não, olha, não é só a responsabilidade de ganhar. Sim, essa também existe, mas não é só isso. É de fechar o desperdício. Nós temos que aprender. Brasileiro é muito assim, ó, me perdoa o que eu vou falar. Me perdoem. Brasileiro é muito assim, ó. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Que besteira. Está amarrado, capeta. A vida não me leva para lugar nenhum, não. Eu que vou mandar aqui na situação, em nome de Jesus. Ou você está esquecendo que tem armas, ou está esquecendo de ferir a terra. Esse rei aqui, ó, ele fez tudo certinho. Mas na hora de ferir a terra, ele feriu 3 vezes e parou. Cansou. Não foi adiante. Para ter a vitória completa, você tem que continuar. Fala assim comigo, ó, eu posso continuar. Não deixe o diabo mentir para você e dizer que você tem que parar. Põe a mão na sua cabeça, fala assim, eu posso continuar. Continuar às vezes é um passo de cada vez. Não precisa correr a carreira inteira.
é um passo de cada vez, mas não pare, continue, porque Deus tem a vitória completa para você. Amém?